Senhor, nessa noite abençoada, nesse domingo, dia 21 do mês 12, estaremos aqui nessa noite diante da palavra poderosa, maravilhosa, conselheira, que dá a nós o melhor conselho. Então esta palavra entre hoje no teu coração e vá assim libertando de todas as formas malignas em nome de Jesus. Que esse domingo abençoado com esta palavra poderosa, baseada no livro de Mateus capítulo 15, no verso 21, aonde o Senhor Jesus vai falar aqui, atendendo o clamor dos gentios, o clamor de uma mulher, o clamor de uma mãe, e nós também possamos tomar por base esta palavra para a nossa vida. Se você quer ser abençoada, busca Jesus, quer ser abençoada, pratica a palavra de Deus na sua vida. Eu creio que tudo vai mudar, tudo vai entrar em ordem quando Deus entra nessa questão, nessa sua vida. E eu creio porque eu sou muito abençoado, feliz, alegre, porque o Senhor Jesus é comigo toda hora, e assim também eu creio que Ele será com você toda hora, no nome de Jesus. A palavra que nós vamos meditar hoje, eu já falei que é em Mateus, no capítulo 15, mais uma vez eu falo novamente, o versículo é o 21, Jesus atendendo ao clamor dos gentios. Vamos, participar lendo as Escrituras nesse momento. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelos demônios. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: aleluia, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Soberano Deus e nosso Pai, dá-nos também ao nosso coração uma humildade dessa, uma fé, e que possamos, meu Deus, alcançar nossas vitórias, alcançar estas benevolências, dádiva do Senhor em nossas vidas, nesse tempo difícil, nesse tempo de hoje de tanta frieza, mas possamos, Senhor, receber estas maravilhas no nome do Senhor Jesus. Dá-nos paciência, dá-nos humildade, dá, Senhor, ao nosso coração esta fé através desta palavra, porque a tua palavra mesmo diz, Romanos 10, versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir,
e ouvir a mensagem. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um domingo abençoado, mais um momento especial. E a palavra de Deus é para nós se espelhar. A palavra de Deus, quando ela está sendo lida, Deus está exatamente chamando a nossa atenção, está nos ensinando, está iluminando, está mostrando como nós deveríamos proceder. E aqui está a palavra do Senhor, que foi escrita porque teve uma grande importância nessa mensagem. Mostra o milagre, mostra a humildade, mostra a misericórdia, mostra o amor. Então a palavra de Deus, ela é um alimento para o nosso espírito. Não é que muitas vezes nós estejamos passando pelo que a palavra ali está dizendo, mas ela está nos preparando para os dias difíceis. Ela está nos preparando para quando nós passar nesses momentos críticos da vida. A palavra de Deus, ela já está no nosso coração. A palavra de Deus já está armazenada no nosso intelecto, em nome de Jesus. Então, minha amada irmãs, que Deus abençoe. Estamos aqui com uma mensagem muito importante, uma palavra muito importante, que ela, para os nossos dias de hoje, ela gera em o nosso coração uma força, uma fé, porque Mateus, no capítulo 15, ele escreve um testemunho grandioso de uma mãe que estava necessitada, de uma mãe que estava mesmo atribulada. O versículo 21 até o 28, ele testifica o grande diálogo entre a mulher cananeia, ou a mulher, aleluia, que era gentil, tendo, aleluia, uma oração, porque aqui ela começa a pedir, e todo o sistema de nós pedir a Deus é oração, é a misericórdia soberana de Deus que nós estamos precisando. E se Mateus, ele escreveu essa passagem dessa mulher, porque tem muita importância para que as outras mães, para que as mulheres, os homens, vejam aonde encontrar a solução. A nossa solução para tudo que nós vamos fazer, a direção é Jesus. É nele que nós encontramos a paz, é nele que nós encontramos a alegria, é nele que nós encontramos a força para vencer as batalhas, as tribulações. É nele que nós vencemos o demônio. É o nome de Cristo que faz que os demônios caiam por terra, que saia, que liberte aquelas vidas do ser humano. E nós vemos pela passagem que, para o irmão acompanhar aí também, Mateus capítulo 15, e no verso 21, irmão, que nós vamos aqui acompanhar esse diálogo. Era os apóstolos, era Jesus, era uma mãe que estava desesperada, estava com uma filha possessa com espírito imundo, chama-se, a Bíblia diz que é dos demônios, que nós vemos que o demônio ele não escolhe
quem ele vai entrar, se tiver oportunidade, até porque uma criança, ela tem uma inocência, a criança, ela tem uma forma bem simples, mas nós sabemos que muitas vezes as palavras pesam, que as mães, elas lançam contra os filhos, e o inimigo entra por aquelas palavras que vai pesando, aquelas palavras que dão lugar, brecha para o diabo entrar, atormentar as crianças, na vida das crianças, e nós só podemos abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos companheiros, companheiras, abençoar as pessoas, porque é de Deus. Deus se alegra quando nós o abençoamos, porque Ele é o único que abençoa. As bênçãos vêm de Deus, não vem bênção do diabo, as bênçãos vêm de Deus, do maligno só vem maldade, perversidade. Então, quando nós o abençoamos, estamos botando essa pessoa na direção de Deus. Então, essa mãe que estava tão desesperada nessa passagem, essa passagem, ela nos revela sempre algo, ela nos traz um grande ensinamento para nós direcionar a nossa vida, né, irmão, nossa vida contínua, porque nós precisamos todo dia, né, de falar com Deus, de agradecer e de direcionar Ele a nossa vida, porque esse mundo inteiro jaz no maligno e precisamos de ter essa direção sempre na nossa vida. Nós vamos tomar aqui por base essa palavra e ver o tamanho do amor de Deus e ver o que Deus quer resgatar de nós, e através dela nós aprendemos como é que as bênçãos chegam, como é que nós alcancemos a grandiosa compaixão e misericórdia de Deus. Então a palavra de Deus, ela já começa dizendo: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para uma região, a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, tá, irmão? Uma mulher cananeia, eu li a mensagem e aqui vou dar uma explicação exatamente para nós entender. Cananeia aqui é uma mulher com a descendência, tá, dos cananeus, ou seja, aquelas famílias, aquela nação. Quando Josué ele foi entrar na Canaã, na terra ali que Deus prometeu a eles, estava entregando, lá estavam os cananeus lá dentro, e Josué ele expulsou, né, com a ordem de Deus, toda aquela nação, aquele povo. E então os cananeus estavam ali e saíram, e nesse tempo ele estava enraizado lá nessa cidade Sidom, né, uma cidade que fazia ali a parte de Israel, Tiro, Sidom, aquela cidade, e tinha essas pessoas que não eram judeus, eles não eram judeus, e nós vemos que tem uma trava aqui, irmão. A gente vê que o ser humano, eles colocam uma forma de dificuldade, uma forma de decepção. Não, ela não é judeu, é samaritano. E os judeus não se comunicavam também com os samaritanos. Quer dizer, como era que uma pessoa ia conhecer a Deus através dos judeus, que eles não se comunicavam, que eles não gostavam, né? Até porque o povo de Israel, eles eram uma nação que não poderia se misturar com aquelas outras nações pagãs, tá? Aquelas nações que tinham deuses diferentes, e eles eram uma nação que adorava
totalmente ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus aqui vai, né, irmão, colocar no meio dessa comunicação com a mulher, Jesus vai colocar aqui, né, uma forma de cavar a fé do gentil, né, cavar a nossa fé. Aí olhamos aqui, Jesus deixou essa cidade, né, ali, e aquela região de Tiro, e ele foi lá para aquela cidade de Sidrom, e eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, foi o que aconteceu? Ela, com certeza, ela ouvia falar de Jesus. Por isso que eu levo para a Bíblia dizendo assim, irmão, para se cumprir na nossa vida, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se alguém ouve a mensagem, essa mensagem vai gerar algo no seu coração. Essa mensagem, ela vai servir, pode ser que agora não sirva, mas ela vai servir lá na frente, quando você estiver passando por uma dificuldade, aí você lembra da mensagem e o Deus da mensagem. Quem era o Deus da mensagem? O Deus Todo-Poderoso. É Ele que resolve as nossas questões. E essa mensagem, ela me traz uma alegria muito grande, irmão, por ver que Deus não tem acepção de pessoa e que Ele cava de qualquer ser humano a fé. Ele busca a alma do ser humano, Ele dialoga com a alma, Ele conversa com a alma. Olha que Deus maravilhoso, tá? Nós somos pecadores, mas Ele tem o maior prazer, Ele queria vir falar com nós, de dialogar. Como é que você está? De onde você vem? Para onde você vai? O que é que você precisa? O que é que você quer? Então Deus, Ele cuida bem direitinho de nós, e a gente fica comovido ali, o espírito de alegria. Estamos entrando aqui agora no fim de ano, né, irmão? É ano que muitas pessoas viajam, outros vão para a casa dos parentes, outros vão para locais festejos e não sabe o que vai acontecer. Mas como nós temos Deus que ilumina, um Deus que Ele não sai de dentro de nós, pensamos nele, rogamos a Ele, e nós sabemos que Ele livra, que Ele guarda, que Ele protege e que Ele quer a nossa atenção. Aí quando nós vamos viajar, diz: Senhor, eis aqui a minha vida em tuas mãos, porque nas mãos do Senhor o diabo não toca. Quem vai tocar, né? Ele disse que tocar no meu ungido é tocar nas meninas dos olhos dele. Então, quando nós colocamos a fé dessa maneira, a tua fé é a chave da tua vitória. A sua fé é onde você vence o maligno. Você vence todas essas coisas malignas. Porque, meus irmãos, a área maligna, ela é espiritual. Nós não podemos ver, né? Mas observando aqui a palavra de Deus, nós vamos caminhar nessa palavra. Eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele, né, clamando: Senhor. Aí aqui, quando ela diz Senhor, nós vamos entender que ela tem um conhecimento, né, do Senhor, com quem ela ia falar. Ela não era judeu, mas ela sabia, porque ela vai dizendo assim: filho de Davi. Quando ela menciona Jesus, o filho de Davi, nós temos a plena certeza que ela conhecia as Escrituras, ela conhecia a palavra de quem ela ali estava indo buscar. Era o Messias. Ela sabia que aquele que estava ali em Sidrom poderia dar a ela a grande vitória dela, porque os demônios caíram por terra exatamente no nome dele. E ela estava diante dele. Ela disse: filho de Davi.
tem compaixão de mim. Outra observação, ela estava aflita, ela estava com problema, ela estava passando por uma grande aflição, porque ela disse: tem compaixão de mim. E se essa frase chegou diante do Senhor, porque a bênção ia entrar por ela, Deus ia abençoar ela, ia acalmar o coração dela, ia derramar a sua compaixão no coração dessa mãe. Aí nós estamos vendo que ela estava querendo receber algo. Então ela ia enfrentar a barreira, ela ia enfrentar luta, ela ia enfrentar ali os apóstolos, ela ia enfrentar os judeus, ela ia, irmão, com interesse de ver a filha dela abençoada, a casa dela abençoada. Ela queria ter a vitória dela, então ela não ia se importar ali com alguma xingada de um homem, de uma mulher, de um judeu ou não. Quem quer ter um encontro com Jesus, ele passa por cima de barreira, ele deixa para trás todas as formas de angústia. Mesmo angustiada, ela chega diante de Jesus, aleluia, porque a visão dela era a vitória, exatamente de Jesus, dessa ordem. Aonde ele estivesse ali, a ordem dele, aonde tivesse os demônios iam sair, iam embora. Então nós sabemos que isso aqui para nós já é uma abertura da palavra de Deus, porque se Deus ordenar lá no alto que ele está, que os demônios aqui saiam, vai sair, porque a voz de Deus, aleluia, ela tem um grande poder, que é a onipotência, tá? E ele é onipresente, está presente. Então, se Deus está presente, isso vem pela nossa fé. Se nós temos fé, nós sabemos que ele está presente. Se nós temos fé, sabemos que ele tem poder. E se nós temos essa condição de fé, tem demônio que possa resistir. Sabe por quê, irmão? Porque não somos nós que vamos expulsar os demônios. Quem vai expulsar é Jesus. O Senhor vai dar ordem. Por que ele vai dar ordem? Porque quem ele ama está clamando, quem ele ama está pedindo. Então nós vamos entender que nós servimos um Deus que não tem exceção, que ele coloca o poder na nossa vida se nós tiver local, ou seja, a fé. Ele olha e vê a fé e diz: olha, tu tem fé, tu vai receber, tu crê, tu vai receber. Como eu estava ali quinta-feira falando da ressurreição de Lázaro, e Marta, ela achou difícil a ressurreição, e disse para Jesus: meu irmão faz 4 dias que morreu, 4 dias, está estragado, está fedendo. E Jesus disse: Marta, não tem eu te dito, se creres, verás a glória de Deus. Ele quer que nós creiamos, que nós não venhamos duvidar. Pode estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode ser o que for. Ele é o Senhor, irmão, que ordena, tudo acontece. Ele é o Senhor da vida. Não há enfermidade para Deus não curar. Não há demônio que ele não possa expulsar. Ele expulsa tudo. Mas depende do agir de Deus na nossa vida, porque o tamanho da nossa fé é o tamanho da nossa vitória. Porque Jesus disse: se tiveres fé, tamanho do grão de mostarda, direi a este monte: move-se daqui para o mar, e ele se moverá. Aí eu vejo que Jesus está dizendo: o tamanho da tua fé é o tamanho da tua vitória. Se eu, aleluia, acredito no Senhor pela palavra e vejo as mulheres, os homens vencendo, por que eu não vou também vencer? Eu só não venço se faltar em mim a fé. Eu só não venço
se eu não tomar atitude, se eu não for buscar. Porque aquele que vai buscar, irmão, pedir, ele recebe. Por que que muitas pessoas não recebem de Jesus? Porque não vão a Jesus. Essa mulher poderia ter desistido, porque as batalhas, as lutas vêm para nós desistir, mas maior é a nossa fé, e se é maior a nossa fé, maior a nossa vitória. Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, quando eu ministro aqui a palavra, eu quero colocar no teu coração a fé, porque a fé ela não é paga. A fé ela é adquirida pelo ouvir a palavra, pelo ouvir o falar de Jesus. Ele é o Senhor da vida. Ele construiu a humanidade para adorar a Ele. E se nós estamos enfermos, nós estamos doentes, não podemos adorar, aí nós pedimos a Ele para que Ele nos sare, nos fortaleça. Aí vai ser troco, porque tu vai ver o teu pedido sendo registrado e ali chegar no teu coração, e tu vai ver a presença divina agindo na sua vida. Vamos dar uma continuidade para que a nossa fé possa se estabelecer na mensagem. Olha só, filho de Davi, com certeza ela já tinha visto o falar, já pregavam, já ensinavam que Jesus era o filho de Davi. E quando ela usou as mesmas medidas, as mesmas características que estavam nela, estava no cetro de Jericó, porque diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela aqui não é judeu não, irmão, mas ela disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ela pediu para que Deus colocasse nela, a sua paz, a sua alegria, o seu perdão maravilhoso. Porque quando Ele, irmão, sara, cura, é porque Ele concedeu um perdão a esta alma. Aí nós estamos vendo que primeiro, para nós colocar no nosso coração, é que a palavra que Paulo fala em Romanos 10, 17, tem alta importância na nossa vida. É ouvir a mensagem, quer dizer, ler a Bíblia, ver os testemunhos acontecidos, quem cura, quem faz, quem tem amor, quem se compadece, quem tem compaixão. Aí vai ficar toda a informação no teu intelecto, no teu coração, que é Jesus. Então todos esses que vieram clamando, eles falavam: filho de Davi, Jesus, o Messias. É porque, irmão, essas pessoas já tinham ouvido falar no Velho Testamento as profecias acerca de Jesus, e ele estava ali em pessoa, ele estava ali, aleluia, na divindade, no amor, ele estava ali, aleluia, para chegar àqueles corações sofridos, a alegria, a paz, como hoje também, Senhor, Ele se faz presente no nosso coração, na nossa vida, e Ele vai também fazer o que Ele fez com essa mulher. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai expulsar os demônios, porque o Senhor, Ele ama derramar a sua misericórdia naqueles que pedem. Por isso que a palavra de Deus diz assim: pedi, pedi, e dai-se-vos-á. Aquele que pede recebe, sem decepção, irmão, porque essas pessoas, todos que pediram receberam, todos que foram buscar, eles passaram por dificuldade, mas venceram, porque foram firmes nos seus pedidos, firmes na sua fé. Então, primeiro, ela pediu porque com certeza a filha dela estava endemoniada, e a aflição estava na mãe, a aflição, a angústia estava na mãe. Qual é a mãe que não fica angustiada de ver o sofrimento de um filho, de uma filha,
de uma pessoa que faz parte dela. Não é verdade, irmão? Então a gente vai ficando fraco, a gente vai enchendo de dificuldade, de luta, tá? Mas aqui ela estava no canto certo. Aqui a Bíblia mostra que ela estava diante da vitória dela. Ia passar ali uns problemas, ia ter uma dificuldade, mas quem é que não tem dificuldade? Quem é que não vai ter que lutar? Porque se nós estamos num mundo de treva, nós estamos num mundo que estamos cercados, né, irmão, de coisas malignas. Você acha que é fácil nós ir a Jesus? Nós só vamos porque estamos exatamente conhecendo que Ele é Deus, Ele é bom, Ele perdoa. Porque nós somos culpados, nós somos pecadores, nós não merecemos, mas Ele é a fonte da água viva, Ele é a vida, continua de cada ser. E ela estava ali. Aí nós vamos vendo aqui a história. Ela ouviu e ali, né, com certeza, ela declarou para Jesus a oração dela: tem compaixão de mim, Senhor. A minha filha está horrivelmente tomada pelos demônios. Uma criança, tá, irmão? A filha dela era uma menina, como tem Bíblia que diz assim. E como é que era a vida dessa criança? Endemoniada, possessa. Como era, a Bíblia não conta aqui sobre como era que a criança vivia. Mas com certeza o viver da criança era de fazer movimento de ódio, de raiva, de ira, de tribulação ao coração da mãe. E a mãe teve de buscar a solução aonde? Ela foi até Jesus. E ela sabia que não poderia estar dialogando, irmão, com um judeu. Dialogando. Mas Jesus não é um judeu comum. Ele é o Filho de Deus. Ele não veio. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, né? Porque a Bíblia relata que o Evangelho nasceria ali, e era nós ensinados pelo judeu, mas os judeus não quiseram. Mas quando nós quisemos, né, que eles viraram as costas, nós recebemos. Então ele abre a porta das bênçãos para nós. Vim para que era meus, os meus não receberam, mas todo aquele que receber, recebe o poder de ser filho de Deus. Aleluia. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Jesus fica no silêncio. Olha, irmão, não é que Deus não queira te responder, e nós não devemos indalgar por que Ele não quer responder. Mas tem oração que precisa da tua fé. Tem oração que precisa nós vencer essa forma de nós receber ou não receber, essa forma de nós olhar para nós e nos acusar. A Bíblia diz assim: se o teu coração te acusa, vai ao Senhor, e é uma vitória que você vai passar por cima das barreiras. Porque muitas pessoas não oram porque eles têm uma consciência do pecado, consciência ao errado. Mas para que serve a reconciliação? Para que serve o pedir o perdão? É exatamente para que antes que nós vamos até o Senhor, a gente tem problema, a gente tem luta, mas nós vamos pela fé, orando pela fé, chegando diante dele pela fé. Essa mulher tinha problema, a filha dela estava com demônio, mas mesmo assim ela foi até os pés de Jesus. E quando chegou lá, aí é onde acontece a batalha. Jesus, ele está ali como o Senhor para dar, mas muitas vezes nós não estamos prontos para receber, né? Porque tem pessoas que nem Pedro disse: Enéas, eu olhei para ti e vi que tu tem condição de receber a virtude de Deus. Ele estava com o coração aberto pedindo. Aí ele disse: então seja agora sarado.
renovado, restaurado. Muitas vezes nós não temos a condição. Por quê, irmão? Porque Deus não ainda habita pelo nosso conhecimento. O coração não está preparado. Muitas vezes tem outro sistema de Deus, tem outro sistema de pedir, tem outro sistema de atalho. Mas quando nós vamos diretamente à fonte da água, que nem essa mulher aqui foi, e que os discípulos até disseram assim: Senhor, despede essa mulher, ela vem gritando, ela vem roubando aqui, olha, no nosso ouvido, a forma não está mais aguentando, despede, porque muitas vezes ela está gritando, está pedindo, está falando, dá logo, Senhor, ou despede quando ela ir embora. Isso aí já é, irmão, uma barreira para empatar a tua oração, para empatar a sua vitória, porque muitas vezes pessoas impedem a sua vitória nesse sistema, mas ela viu que os discípulos não estavam gostando, mas o problema dela não era dos discípulos, o problema dela não era receber dos discípulos, o certo e a fé era Jesus. Ela disse: eu tenho que passar por essas barreiras, eu tenho que enfrentar essas barreiras, eu quero a minha vitória. Quem está com problema sou eu, a minha filha está doente, quem cura é Jesus, não é discípulo, não é A, não é B, é Ele que vai me dar a vitória. Se eles não estão gostando, mas Jesus está gostando, que eu vou até lá, eu vou falar com Ele. E é assim que muitas vezes o diabo se levanta para deixar nós fracassados na fé, deixar nós desistir, achar que nós não recebemos, que estamos distantes, que estamos... Então são barreiras que se levantam, mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e que vai vir para o presente. Glória. E aqui eu estou mostrando, porque todos nós oramos e muitas vezes não recebemos, muitas vezes demora, e o coração fica ali tendo como se fosse derrota. Não deixe isso acontecer, mesmo que não venha, mas tenha como tivesse já recebido, porque Ele vai te dar, porque a fé, ela vai fazendo uma forma de canalização, é por dentro dela que vai chegar a tua vitória. Então essa mulher, ela estava enfrentando batalha, luta, né? Porque ela disse que a filha dela estava tomada por demônio, pelo espírito de demônio, e eles, porém, não responderam qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, e pediram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Não era eles que estavam sentindo o problema, né, irmão, a dor? Não era eles que estavam com os filhos, a filha tormentada? É isso que nós temos que entrar na vida das pessoas. Tem que ver como é que está aquela família, tem que ver como é que está aquela pessoa que vem pedir, porque quem pede a Deus porque está precisando, é porque está, aleluia, confiando. Ele disse: manda ela embora, despede ela, aleluia, porque muitas vezes incomoda as pessoas, muitas vezes as pessoas ficam incomodadas porque nós oramos, porque nós buscamos o Senhor, porque falamos de Cristo. Muitas vezes, baseado na forma humana, essas pessoas não gostam, porque aquilo ali eles não têm nem entendimento, nem compaixão. Mas quem tinha entendimento e compaixão estava ali ao lado, que era Jesus. Aleluia. Mas vai ter uns obstáculos, que é para a vitória chegar, precisa a gente ter o que essa mulher tinha. Sabe o que era, irmão? Humildade. Essa mulher tinha um coração humilde, não era gentil, mas tinha um coração humilde, era persistente, ela enfrentava as barreiras, as humilhações, a dificuldade, ela não estava nem aí.
Aí eu olho assim, sabe que é difícil o caminho que essa mulher andou, mas porque muitas vezes falta em nós o quê? Humildade para ouvir, suportar. E ela primeiro enfrentou logo os discípulos. Manda ela embora. E ela com certeza ouviu, né? Estava ali. Ela podia ter fracassado. Mas nos meus pensamentos, não da Bíblia, no meu ela diz assim: eu quero de Jesus, não é de vocês. A minha vitória não vem pelo homem, com certeza não é, né, irmão? É por Jesus. E nós temos de vencer essas dificuldades da vida. Então ela começou aqui a travar, antes dela receber a sua vitória. Então ela começou já a receber crítica. Ao que Jesus respondeu: outra, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para nós entender, não é que Jesus estava xingando, não é que Jesus estava, mas o Senhor Jesus sabia o coração daquela mulher, ele entende, mas ele queria deixar exatamente para nós entender que ele veio para Israel ensinar o povo as almas perdidas, mas isso não queria dizer que ele não ia abrir o espaço. Ele não veio para salvar só Israel, mas ele estava ali cumprindo com a obrigação de ensinar, de informar aqueles homens para fazer o que ele ia mandar eles fazer. Mas ele sabia que aquela mulher tinha uma fé, que não era com aquelas palavras que ela ia desistir, não era com aquela forma que ela ia desistir. Ele estava mostrando para nós hoje como tinha pessoa humilde para suportar e vencer as trevas. Ele disse: não é lícito tirar o pão, né, da boca dos cachorrinhos. Ele diz: eu não vim, aleluia, para o gentil, ou seja, mas eu vim para as ovelhas perdidas. Isso é uma frase, se nós não tiver humildade, você se levanta e vai embora, né? Aí perdeu a sua bênção, porque o segredo é perseverar, o segredo é vencer as tropelas que se levantam na nossa vida. Se você vai para qualquer denominação, qualquer igreja, vai se levantar tropelo na frente, mas se você confiar, não é o pastor, não é a igreja, quem vai te abençoar é Jesus. Ele conhece teu coração, ele sonda teus pensamentos, ele sabe como você vai, ele sabe como você volta, ele sabe que tu suporta, ele sabe que você está ligada, o seu coração é nele, não é em homem, não é em mulher, não é em pregador. Aqueles que recebem é porque eles ali colocam a sua fé em Jesus e passa por todas as barreiras que se levanta, aleluia. E eu tenho visto isso aí humanamente, sabe, irmão, na nossa caminhada. Pessoas que eram felizes hoje estão na maldição, porque se afastaram, porque deram ouvido a palavras, né, diferentes, aquilo que lhe agradava. Mas nós temos de confiar em quem? No Senhor. Porque vai se levantar, onde nós estiver vai se levantar, porque o inimigo, ele habita no coração das pessoas, ele vai à mente, ele vai à boca, ele vai aos pensamentos. Aí nós vamos aqui, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos até um esboço de um estudo para a gente entender, para a gente não ficar muito leigo e dizer: ah, Jesus é tão ruim. Porque muitas vezes as pessoas querem agir, irmão, é nas emoções. Nós não vamos agir por emoção. Eu não vou dar uma pessoa só porque pediu o nome de Jesus ali. Quem vai dar é Jesus a ele, foi no nome dele que ele pediu, não foi do meu, não é verdade? E eu não vou ficar emocionado. Jesus sabe
Aqueles homens também pediram, aqueles homens também mandaram, Jesus não deu. Porque Deus, Ele dá quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é o Senhor da vida, não somos nós não somos merecedores. Deus vai dar e conhece teu coração. Tem pessoas que oram, recebem logo, tem pessoas que oram, passam anos. A oração é uma forma de nós entender de onde vem as bênçãos. Vem de Deus, pedimos a Deus. E aqui essa mulher, ela estava com um problema sério na casa. A filha estava possessa. E não era o médico que ia tirar o demônio. Não era os remédios que ia tirar. Ia deixar ela, a menina, ia ficar pior. Mas ela foi, aleluia, na fonte certa, porque a vida da filha dela era um problema espiritual. Não era macumba para tirar, porque demônio não expulsa demônio, porque o rei dividido não se resistirá. Então o demônio não vai expulsar outro demônio, mas a fonte de expulsar os demônios é a fé em Jesus, é ir de coração aberto, enfrentar as barreiras. Ela deixou a filha lá, a não disse com quem, mas ela estava na presença do Senhor. A mulher disse: tem compaixão de mim, estava aflita, ela estava com um problema sério em casa, mas nós todos temos problema sério. Pastor não tira problema, ninguém tira problema, mas ela estava ali com problema diante daquele que tira o problema. E ela enfrentou as barreiras. Nós enfrentamos as barreiras. Nós não podemos ter pena de ninguém. Nós não podemos usar o nome de Deus para agradar ninguém. Deixa a pessoa se derramar na presença do Senhor. Deixa a pessoa abrir o coração para que entre a virtude de Deus, para que entre as bênçãos de Deus. Irmão, se eu orei, tu não recebeu porque teu coração está fechado. Porque casa fechada, nada entra, mas estando aberta, ele entra, porque Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, me convidar para entrar, eu entrarei e eu cearei com ele comigo. Então tem que ter coração aberto, com fé, confiante, aleluia, sem desvio. O Senhor, Ele age onde nós estivermos, irmão. Se nós estivermos em casa, Ele age, na igreja Ele age, no trabalho Ele age. Não precisa nós colocar ninguém arrodeando. Vamos direto à fonte da água viva, porque quem tem a dor, quem sabe onde dói, quem tem o problema é quem vai levar exatamente ao Senhor. Pastor nenhum tira problema, apenas nós diz quem é que tira. E você vai lá e diz: Jesus, eu estou aqui. Aí, olha só, os discípulos, eles representam como se fossem os pastores, né? Porque eles são os pastores de Cristo, os que iam levar, os que iam fazer. Mas eles estavam aprendendo, eles estavam como discípulo. A palavra discípulo quer dizer aluno. Eles estavam aprendendo, eles iam ver aqui, aleluia, como Jesus faz. E nós aprendemos também. Olha o diabo. Jesus disse que não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 25, o que ele diz? Chegou então a mulher e o adorou. Ela venceu, passou pelos os discípulos, passou pela multidão, ela venceu. Aí que ela estava aqui, antes que ela vai se ajoelhar na presença de Jesus. Então aqui nós vemos que ela chegou à presença de Jesus e o adorou de joelho. E ela estava suplicando, orando. Aí disse: Senhor, ajuda-me. Aleluia. É difícil a oração, irmão. É uma oração que ninguém sabe. Todo mundo sabe. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. E a oração não precisa dizer extensamente todas as coisas. Se a ajuda do Senhor chegar na tua vida, todas as outras coisas vai ser, né, irmão? Vai suprir. Se Deus liberar, como ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Se a graça de Deus entrar na tua vida, tu é rica. Tu é uma pessoa rica de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de tudo. Aí ela disse: Senhor,
tem compaixão de mim. Ela não foi ao discípulo e disse assim: discípulo, vai lá. Disse que eu estou aqui com uma filha endemoniada. Disse que ora por mim lá, discípulo. Fala por Jesus. Aí essa mulher deu um alto ensino, né, irmão? Venceu, sai do meio. Eu vou ao Senhor e não tem quem me pare. Vocês podem não gostar dos gritos, mas quem está sofrendo sou eu. Vocês não podem gostar da minha qualidade, da minha forma, porque sou gentil. Mas o Deus de Israel é o Deus do gentil. Ele é o Senhor que veio para dar vida, não só ao povo de Israel, Ele veio para dar vida abundante para aquele que crê. Deus não tem acepção de querer um outro, não. Deus não vai abençoar uma igreja, vai abençoar de outra, não. Isso é o homem que usa essa tese, porque o Senhor veio para salvar. O Senhor veio para abrir o nosso coração, tirar a incredulidade dele e deixar que o seu amor seja como a água dentro do nosso coração. Ao que Jesus sai dialogando com a mulher, porque ela pediu: me ajuda, Senhor. Olha o que Jesus respondeu: você conseguiria vencer? Essa forma que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Irmão? Isso aqui, a Bíblia diz que ela não foi embora. A Bíblia não diz que ela saiu. Isso já mostra se ela ficou porque ela tem humildade. Porque ela ficou porque aquilo ali não ia abalar ela. Aquilo ali, aleluia, era para exatamente fortalecer mais ela. Porque o problema dela estava na casa dela, na filha dela, eram os demônios. Isso aqui mostra que eu tenho que passar por humilhação, por tudo, para botar os demônios que estão agindo em casa para ir embora, para botar os demônios que estão agindo na família para ir embora. E só a libertação, que é a palavra de Deus, dizer: eu te abençoo, eu te dou a tua vitória. E ela estava passando aqui, irmão, pelo um momento, né, de provação grande. Porque o próprio Jesus disse: olha, não é lícito parar, porque ele estava ensinando. Ele estava ensinando, porque aqui era literalmente o pão. Quando ele fala o pão, é o ensinamento da palavra. Quando fala o pão, é a doutrina da palavra. Ele estava ensinando, doutrinando, no momento, aquele povo que ia exatamente ser primeiro beneficiado. E aquela mulher era cananeia, aquela mulher era gentil, ela não era da descendência judaica, ela era uma mulher que a história dela, o povo dela já tinha sido expulso da cidade, aonde Deus colocou exatamente seu povo. Ali Josué, quando entrou naquela cidade, os cananeus estavam lá, aquela nação, ele expulsou aquele povo, e ele estava ali na Sidom, ele estava ali habitando, né, naquela cidade circunvizinha ali, e Jesus estava naquela localidade, naquele tempo, e ele estava, aquelas pessoas estavam sendo usadas demonicamente, irmão. O diabo estava usando em forma cruel aquelas pessoas, e ainda a solução era só em Jesus, e ela conhecia, foi direto. Quem quer vencer não se importa com as palavras, com os xingamentos. Quem quer algo com Deus é você e Deus, é você e Jesus. Deixa que o demônio vai cair por terra, deixa que os empecilhos vai cair por terra. A nossa vitória, cada um de nós, é individual. A minha vitória pela minha fé, a sua vitória pela sua fé. O tamanho da tua vida, da tua fé, o tamanho da tua vitória. Não se preocupe, porque Deus não é o homem. O
O Senhor, Ele quer abençoar, o Senhor quer, aleluia, que o teu coração, a tua alma, receba a virtude, receba o poder, receba a misericórdia, receba dele, aleluia, que tu venha entender que Ele é o Senhor da tua vida. Aonde você estiver, a vitória é sua. Aonde você estiver, os demônios vão cair por terra, porque a tua fé, ela é grande para derrubar todos os tipos de demônio que se levantar contra a tua vida. Olha, vai com o coração aberto até Jesus. Vai sabendo que Ele não vai negar, Ele vai te dar. A vitória é tua. Aleluia. Nem todo mundo tem essa fé. É um mistério. Você e Ele, você e Deus, você e Jesus. É você, aleluia, que vai medir o tamanho da tua fé, da tua vitória, da tua confiança. Olha essa mulher. Chegou a mulher e o adorou de joelhos. Quando a gente se ajoelha, é porque tem na nossa frente o superior. E Jesus é o superior. Jesus é o grande. Jesus é o Senhor. Nosso joelho se rala, nosso joelho vai até o pó, até porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua professará que Ele é o Senhor. Então está aí essa mulher envergonhando as trevas, envergonhando os inimigos, envergonhando os demônios, porque ela está buscando a vitória dela. Então ela se ajoelhou, adorou. E o versículo 26 diz: o que Jesus lhe respondeu? Olha só, depois que ela pediu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Os cãezinhos, né? Estou aqui no rural. E muitas vezes nós somos até provados, porque nós somos pessoas que recebemos a graça de Deus, nós não merecemos, somos pecadores, e para nós chegar lá precisa nós romper as dificuldades, as barreiras. Você vê que Israel passou por tanta barreira, não, mas foi muita barreira de Israel para chegar à terra Canaã, terra prometida. Era tanta dificuldade, tanta barreira que morreram muito, a terra se abriu e no ano 2000 as cobras se levantavam, mordiam, e eles, né, e Jesus estava com eles, e disse o Senhor: olha, eu vou sair no meio de vós, Moisés, porque se eu for no meio de vocês, vocês morrem. Isso mostra a misericórdia de Deus. Por que Deus não cai muitas vezes nas vidas? Porque as pessoas estão no pecado, e se chegar o poder de Deus nas pessoas que estão no pecado, as pessoas morrem, porque Deus é santo. O pecado, ele é fruto do diabo, o pecado nasce do diabo, é maligno. Então o Senhor usa a sua palavra dizendo: se arrepende, porque o arrependimento apaga todos os pecados. Aí ele entra na nossa vida, aí a porta que ele vai entrar na nossa vida é o arrependimento. Arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor sempre bota essa água purificadora na frente. Se o homem não se arrepender, tem oração que chega no céu. Se não tiver arrependimento, não tem oração que chega a Deus. O homem pode dizer que ela vai ser abençoada, mas é da boca para fora, porque a bênção é canalizada pela fé. A fé, ela vai subindo e chegando diante do Senhor. Ao que Jesus respondeu, a mulher disse: eu vou vencer agora, porque quem precisa sabe, aleluia, tem que ter coração humilde, tem que ter um coração simples. Ele, porém, replicou, ela, porém, respondeu, na minha diz, replicou, é a mesma forma de devolver uma palavra de volta: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aqueles cãozinhos que as pessoas têm carinhosamente, eu digo que as pessoas, né, irmão, já usam os cães, bota tanto carinho que bota até na cama, né, bota em toda a mesa, como é. Só que aqui a gente entende que aqueles animais de estimação,
Quando o dono vai comer, os animais ficam rodeando a mesa, aí cai um osquinho, cai um pedaço, a gente dá um pedaço, né? Então ele comparou assim, porque primeiro ele veio para o povo de Israel, e depois ele ia, né, botar o povo de Israel, seu discípulo, para ir às outras nações, pregar o Evangelho. Mas se nós queremos, nós rompemos barreiras, rompemos a dificuldade. Eu vou logo na igreja, não vou esperar não, eu vou lá. Aí vem, aí essas pessoas falam, isso não tem problema, do jeito que eu estou aqui, eu estou precisando é de Jesus, não é de elogio, estou precisando é de Jesus, não é que ninguém bata palma para mim, que ninguém vai dizer que eu sou bonito, eu sou feio, eu quero é ir na fonte da água viva. A fonte da água viva é aquela que Jesus disse, aquele que crê em mim ainda, né, irmão? Ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, falando da água do Espírito Santo, aquele que tem sede, vem a mim, deve se crer, como diz a Escritura, rio de água vai fluir, ou seja, vai nascer. Falando do Espírito Santo, quanto mais nós chegamos, mais nós cremos, mais nós vamos buscar, mais o Espírito Santo vai dar. Por onde é que o Espírito Santo entra? É pela porta do crer. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Senhor, então me alinho a Ele, eu vou lá e clamo, e ali eu creio, aceito e vou andar com Ele. Aí o Espírito Santo vai estar na minha vida. Mas se eu estiver no pecado, o Espírito Santo não vai estar. O Espírito Santo, ele é obediente, ele vai, aleluia, dizendo as palavras que Jesus falou. Se eu não cumprir, se eu não tiver, com certeza não tem oração que chegue lá. Não tem. Tudo vem pela fé. Jesus disse para Marta, estou vendo, ela está bem pertinho, vamos lá, vou tirar o defunto lá de dentro. Ela disse, o coração dela estava meio ainda duro, e disse, rapaz, quanto dia que ele morreu? E Jesus disse, olha aqui, eu tenho dito para tu, se tu crer, verá a glória de Deus. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição. Tudo está na nossa presença. Nós estamos tão privilegiados, porque o nosso privilégio está diante da nossa fé, né? Eu creio em Jesus. Jesus não é as pessoas que são fronteiras. Ele é que é nome de nós. E é para a minha fé que eu me habilito a Ele. E para a fé que eu vou dizer, Jesus é meu. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu rei, Ele é o meu grande, é o meu rei. É eu que vou dizer o que Ele é meu. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, é a minha saúde. O salmista disse, me alegro na tua força e me firmo na tua rocha. Aleluia. Aí vamos ver aqui. Para as pessoas, essa mensagem aqui, irmão, para as pessoas ir para as igrejas, para as pessoas ir para Jesus. Porque qualquer denominação que falar a verdade, pregar, os irmãos vão receber, os irmãos vão crer. Aleluia, porque é o que está aqui dando testemunho, é a palavra de Deus. Chegou então a mulher, o adorou, e depois Jesus respondeu, disse para ela que ele não tinha vindo naquele momento, que ele não ia parar, né, para atender, porque ele estava dando atenção, e tudo de Deus é com decência e ódio, sabe, irmão? A gente é que fica apavorado. Eu vou fazer bem, não faço com decência e ordem. Vou fazer a obra de Deus com decência e ordem. Eu venho para cá com decência e ordem. Vou pregar o que Jesus mandar. Vou fazer o que Jesus me ordena. É decência e ordem. Não fazer, porque muitas vezes o ser humano, ele é muito vaidoso. O ser humano quer um aplauso, ele quer um elogio, ele quer multidão. Olha o que dá em multidão aqui. Manda ela sair, manda ela embora. Deixa eu ficar sócio com Jesus. Só eu e Jesus. Só você e Jesus. Resolve o problema. Não é multidão não. Porque quanto mais tem olho, mais tem inveja. Quanto mais tem olho, mais o inimigo está olhando pelo olhar, né? Porque os olhos é a janela da alma. E quem é que está lá dentro? A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Pessoa que fala, pessoa que xinga, pessoa que fala do pastor, pessoa que fala de A, de B. Aí quem está lá dentro? Jesus não fala isso. Jesus, ele ouve, dá ouvido. Tudo dele é com decência e ordem. Então, nós é que temos de ter prudência, nós que temos de se arrepender, nós que temos de mudar. E aqui Jesus está dialogando. E eu fico feliz. Por quê? Porque nós também precisamos testar a nossa paciência, a nossa fé. Não é que eu aceitei Jesus, que eu vou ter logo tudo na minha mão, que eu vou logo saber, buscar e tudo. Não. Tudo é
com decência e ordem. É Ele quem ordena e é nós quem tem que obedecer, né, irmão? Então é assim. Então veja o 27. Ela porém disse: Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Pode ser dos seus senhores. E essa humildade, irmão, dessa mulher, ela quebranta o meu coração. Como pode quebrantar o seu? Só humildade, porque quando a gente fala com uma pessoa que ela é humilde, a gente fica já ali também no ponto da humildade, né, irmão? Mas se é agressiva, aí as pessoas já ficam no ponto de ser agressiva também, né? E o Senhor era humilde, Jesus era manso, e aquela mulher, ela queria, não era trocar palavra, ela queria conseguir a libertação da filha dela, ela queria conseguir a paz ao coração dela, ela queria a vitória dela. Então, quando nós precisamos, quando nós queremos, é nós que temos de suportar. É ela, aleluia, que foi xingada, mandada embora, pediu para despedir. Ela: não, fazer que nem Jacó, se tu não me abençoar, eu te solto, né, irmão? Jacó não disse para o anjo ia sair e voltar. O Jacó disse: só quando tu me abençoar. Seja assim, irmão, não solte a Jesus, seja prudente, fique ligada nele, busque a palavra ela gera no nosso coração a fé. Por isso que eu gosto sempre de colocar a palavra, porque essa mulher, ela é tão humilde, tão simples, tão mansa, quando se lê diante de uma pessoa que é arrogante, aí a mulher diz: essa mulher aí é muito humilde, porque eu não aguentava que alguém me chamasse de cão, de cachorrinho, de A, de B, eu ia logo em cima, e assim a vitória era de quem? Do diabo, né? A afronta é o diabo. Os humildes vencem, os agressivos perdem, porque o diabo é agressivo, Jesus é humilde, e Jesus estava testando, porque ele sabe o coração, ele sabe a paciência, ele sabia que aquela mulher queria, e ela amava, conhecia, e ela disse que a vitória tinha de vir dele. Aí Jesus disse: eu vou mostrar como tem pessoas humildes, como tem pessoas capacitadas já para receber a virtude do Espírito, para receber a palavra, mesmo em chicote, mesmo apanhando, mesmo ali, aleluia, sendo xingada. Jesus disse: eu vou mostrar para vocês e vocês vão aprender. E estava ali o discípulo e disse: nós não aguentamos. Se fosse Jesus me tivesse ali, ele disse: olha, meu, vai embora. Vai embora porque tu está gritando, vai embora porque tu nem judeu é. Tu é dos cananeus. Sabe a história de vocês, cananeus? Por quê? Porque vocês foram expulsos daquela terra de Canaã. Lá Deus mandou botar vocês para fora. Mas deixa que quem estava ali, irmão, ele amava os cananeus, ele amava todos aqueles que buscam. Era Jesus, o Filho de Deus, que não veio para condenar ninguém, mas salvar a todos. Olha o que Jesus vai se alegrar, porque Jesus se alegra se assim nós proceder, né? Ele, porém, replicou ela e deu a resposta ao Senhor. Aí ele disse: Senhor, uma palavrazinha tua, é um pedacinho de pão, né, que cai na migalha. Senhor, tu só diz assim: olha, vai, tu é abençoada, eu te abençoo. O pedacinho de pão que cai da mesa agora é a tua palavra, é o sim, é o Senhor olhar para mim, o teu amor, a tua misericórdia. Porque quando ela disse: os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. É migalha, um pedacinho bem pequenininho. Aí ela queria que Jesus abraçasse, fizesse tudo. Não, ela só queria que Jesus dissesse: sim, vai, tua vitória está contigo. Aí é isso
Porque a gente vai interpretando aquilo que ela queria. Ela queria um sim. Ela queria que Jesus dissesse sim, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. E para nós receber um sim do Senhor, na minha vitória, na minha cura, na minha caminhada, eu tenho que olhar para essa mulher e não andar no caminho dela. Qual era o caminho dela? Simples. Qual era o caminho dela? Humilde. Qual era o caminho dela? Estava tribulada, mas queria vitória. Aonde era que estava o coração dela? Na fé em Jesus. Todas as barreiras caíram por terra e ela estava lá, firme. Senhor, mesmo dos cachorrinhos, eu quero ser um cachorrinho, mas um cachorrinho abençoado, uma cachorrinha ali que está ali esperando pela tua mão estendida na direção da minha casa. Estenda tuas mãos na direção da minha casa, porque eu tenho certeza que aqueles demônios vão embora, vão sair, e essa migalhazinha já me deixa feliz, né? Oh glória! Olha aí, por isso que eu uso essa palavra para a minha vida, porque é melhor um pouquinho com Deus do que um muito sem Deus, porque um pouquinho ele multiplica. 3 pãozinhos ele faz 50 mil pães, 3 peixinhos ele faz 5 mil peixes. Então, se nós temos o multiplicador, porque ele é aquele que multiplica nossas vidas, nossa alegria, nossa bênção, ele multiplica. Então é ele, o meu negócio é com Jesus, a minha aliança é com Jesus, aleluia. O problema é com o mundo, a luta é com o mundo, mas a minha aliança é com Jesus, a minha fidelidade é com Jesus, a minha fé é em Jesus, é Ele que resolve a minha causa, é Ele que me alimenta, é Ele que me cura, é Ele que me faz. Então a minha fidelidade é com Ele, eu vou ser fiel a Ele, porque é Ele que, exatamente sem eu merecer, Ele que me dá tudo. Não é o homem. O homem não respeita, a mulher não respeita, as pessoas não respeitam. Mas fidelidade é com aquele que é fiel. Se ele é fiel, ainda que eu não seja, ele é. Então eu tenho de olhar para eles. Não é para quem conhece apenas um pouco. Mas nós vamos aqui. Ele, porém, vai responder à mulher. E não é porque ele disse que não tinha vindo para ela, que era dos cananeus, não era porque ele não ia deixar parar, mas Jesus sabe o que faz, ele sabe, aleluia, como conseguir chamar para ele as almas vidas. Então Jesus falou para ela, né, essa palavra: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmão, se cair uma migalhazinha do céu, porque Jesus é teu dono, foi isso que ela pronunciou. Uma migalhazinha, uma palavrazinha: tu é o meu dono, caiu, eu pego. E eu sou beneficiado. Olha aí. Ela diz: os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E como ela era uma considerada ali pela palavra um cãozinho de estimação, ela disse: caiu uma palavrazinha aí, eu me alimento. Uma palavra que Deus der para você, seja uma letrazinha pequenininha, você se alimenta, você se fortalece. Se quiser, a vitória é tua. Pronto, está curado, a vitória é sua. O que sair da boca de Deus para você, você crescerá grandemente. Porque Ele é o Senhor da multiplicação. Ele multiplica. Se for só um caroçozinho plantado lá, descoberto de mim, pode dar até 10 espigas. No outro ano você já vai plantar um roçado.
Deus é aquele que multiplica. Mas a multiplicação não é para nós pagar, é pela fé. Se eu tiver fé, eu chego no céu. É a Bíblia que diz: não precisa. Agora eu vou ter que ser uma pessoa que reconheça que o Senhor, né, irmão, é bondoso demais. Grato, sempre grato ao Senhor. Então, o 28 é que nós vamos nos alegrar. Olha só, passou por várias dificuldades até. Se a gente for aqui, irmão, botar na essa passagem da nossa vida, eu tenho que tomar a ceia de Jesus. A gente vai vencendo barreira, obstáculo, tá? A gente não vai querer trocar. Pode até trocar de igreja, mas nunca troca de Jesus. Jesus sempre é Jesus. Denominação é casa de oração, é onde gosta, a gente gosta, as pessoas se dão, não é verdade? Ambos homens falam a verdade, falam a palavra. Mas quem vai agir é o Senhor, se nós tiver fé e fidelidade. Porque muitos cantos aí, né? Que mesmo que os homens não tenham fidelidade, mas a pessoa tem, as pessoas recebem. Olha que essa mulher aqui não dependeu aqui da fé de ninguém, só dela. Ela enfrentou até o discípulo, porque ele disse: essa mulher vai embora. Ela já enfrentou. Quando ela chegou diante do Senhor, ela sabia que ele era Jesus, porque ela sabia que era o filho de Davi. Ela se ajoelhou. É aqui que eu recebo a minha bênção. Eu estou me ajoelhando no canto certo, na hora certa, no momento certo, diante do Senhor certo. Aí ela pediu a misericórdia de Deus. Aí veio os obstáculos, veio o momento para a fé ficar limpa. Aí aqui Jesus vai abençoar ela. No versículo 28, Jesus vai abençoar ela. Então Jesus exclamou assim, falou: ô mulher. Então aqui já vê um tom, né? Você já vê uma firmeza que a bênção vai chegar, que ela venceu, que ela alegrou exatamente o Messias. E ele faz uma grande confissão na frente dos apóstolos, né, dos seus discípulos, daquela nação. Uma mulher cananeia, uma mulher que não era judeia. Aí ele diz: ô mulher, grande é a tua fé. Aí alega a mulher, porque, aleluia, a palavra aqui está mostrando que a mulher também alegra Jesus. Que a mulher, a Bíblia vê, né, irmão? A Bíblia sempre mostra aqui que o diálogo com Jesus e a mulher é uma coisa que deixa a gente com o coração muito alegre, emocionado, né? O amor, o carinho, a forma. As pessoas acham que é mulher. Não, irmão, olha só, essa mulher aqui envergonhando um bocado de homem aí. A mulher que batalhou, venceu. A mulher sempre, quando ela quer, ela vai profundamente, chega diante de Deus. Ela entra no reino do céu. Por quê? Porque Deus deu tanto o homem como Deus deu a mulher o caminho. Jesus é o caminho. A fé, ela exatamente direciona. Ela está aqui e o Senhor está elogiando a mulher. Esse nome mulher. Aleluia. Quando era um homem, ele disse: homem de pequena fé. Porque a gente tem que ver no caminho, porque os homens estavam tripulados, dentro do barco, tripulação grande. A mulher, sempre ela tem uma condição até de sofrer, né, irmão? E ficar mais calada, sem chorar, sem murmurar, né?
Eu digo isso assim porque a minha esposa, ela deu esse testemunho, porque ela estava passando pela dificuldade da dor, porque toda pessoa, qualquer ser humano que toma um analgésico, é um remédio que era do tempo, era a morfina, o remédio que consegue dominar a dor mais profunda, que era a dor que ela sentia no útero dela, na dor do câncer, na perna, e ela só ficava mais tranquila quando tomava a morfina. Ela não chorava, ela ficava ali, e eu até observava, e eu disse, mas quem vai chorar por tu sou eu, porque é grande a dor que tu sente, porque a morfina eu sei para que ela serve, é uma droga de uma altura muito grande, ela descia muito tranquila, mas eu me consolo porque eu sei que Jesus está aí no teu coração. Porque não é só a morfina, é o Senhor que estava consolando. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem, ele livra, ele guarda, ele protege e ele consola. E eu já vi, né, mas era a mulher que estava passando, e eu estou vendo essa mulher que clamou dizendo, Senhor, se compadece da minha aflição, se compadece da minha tribulação, da dor, porque era uma dor muito grande da mãe ver aquela filha endemoniada, com espírito imundo, e ela não poderia fazer nada, porque a área espiritual, amada, só Jesus entra nela, porque o demônio é um espírito, e ele não sai com remédio, ele não sai com xingamento, ele não sai com bate-boca. Sempre a Bíblia mostra, mas essa mulher tinha uma arma de expulsar demônio, tinha uma arma de expulsar a tribulação, tinha uma arma de expulsar as trevas. Era a fé em Jesus, era a fé dela, ela foi até lá, literalmente, porque Jesus estava ali, irmão. Estava literalmente em Israel, literalmente estava em Sidom, literalmente estava nas ruas, na cidade, e estava correndo ali, exatamente o que ele fazia. Então estava vendo essa mulher, ela tinha um alto conhecimento, porque ela disse, Jesus, filho de Davi, se compadece de mim, porque a minha filha está grandemente endemoniada, e não há nada que eu possa fazer, Beto não pode fazer, só tu pode. Mas ela enfrentou o discípulo dizendo, cala essa boca, mestre, manda ela ir embora. Aí ela ficou ali, foi até Jesus, venceu a barreira, se ajoelhou e disse, Senhor, tem compaixão, a minha filha está horrivelmente cheia de demônio. E o Senhor Jesus disse, não é lhe tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas o que chama a atenção aqui é a fé dessa mulher, a qualidade que ela colocou diante de Jesus. Ela disse, mas os cachorrinhos também, ele come, se alimenta daquelas migalhinhas que saem, caem na mesa, ele vai lá e ele come logo. Uma palavrazinha, Senhor, já me alimenta. Isso quer dizer, irmão, que algo de Deus divino na nossa vida já faz tudo. Essa mulher, a história dela quebranta coração, porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é onipotente, ele é o Senhor do poder, é o Senhor da força, o Senhor do amor, o Senhor da misericórdia. Quando ele fez isso aí lá, ele faz isso na nossa vida. Se ele quiser curar o câncer, ele cura. Mas se ele quiser guardar, ele guarda, porque ele também se alegra. No Salmo 116, eu acho que diz que lá o Senhor se alegra com a chegada dos seus servos, da morte dos seus servos. Porque o cristão que está em Cristo, o descanso dele é Cristo. O Senhor que é aquele que descansa. Se nós estamos numa dificuldade, não tem mais nada para nós fazer, não tem, acabou, e nós possamos até lá na frente se desviar, o Senhor prepara a ama e diz, vem que o outro vai te guardar.
porque você é meu. E guarda. E nós vamos chorar. A gente chora a amizade, a solidão, o companheirismo, o amor, porque o amor de Deus vai ficar dentro daquela pessoa que ficou e daquela outra que foi. Mas o amor, ele não se enterra. O amor, ele sai de baixo, vai para cima. Como Jesus estava lá embaixo, depois ele subiu. Então, nós temos de crer assim. Se estamos passando por dificuldade, por luta, por problema, mas agradeça e ore ao Senhor, que Ele nunca saia da sua vida, que Ele seja sempre ali habilitado no teu coração. Aonde tiver, mas vai chegar uma hora que você vai dizer exatamente que nem ela: tem compaixão de mim, Senhor, me dá a vitória na minha família, na minha casa, aonde for preciso o Senhor expulsar os espíritos imundos. Se for de enfermidade, Ele expulsa. Se for de qualquer área, Ele expulsa. Se a bênção dele chegar na tua vida, todas as trevas vai sair, porque Ele é a luz. Aí nós vemos que o elogio aqui não é de um pastor qualquer, é do pastor Jesus. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Aí vem aqui a migalhazinha: seja feita a ti conforme o que queres. O que ela queria? Misericórdia, seja feita, receba. O que ela queria? A cura da filha, receba, está lá curada. O que ela queria? Renovo, seja renovado. É de acordo com o teu pedido. O que é que você quer? Eu quero ser liberta, seja liberta. Curada, seja curada. Renovada, seja renovada. O que ela queria aqui? Ela disse: a minha filha está horrivelmente endemoniada. A luta, a batalha, a perseguição, tudo isso, tu de libertar ela, tu libertou meu coração. Aí Jesus disse: mulher, tu tem uma grande fé, pode ir. É a migalha, vai. Ele disse: sim, é a tua fé que te dá a tua vitória. Ela batalhou, lutou. Aí Jesus lá no final: seja feita a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sarada. Agora a oração que os irmãos vão entender é a oração de vencer as batalhas, as lutas, a dificuldade. É a oração que muitas vezes as pessoas não querem, porque a oração é com elogio. É tirar logo as triqueiras ali. Mas na hora que ela foi orar, aí apertou mais a dificuldade, né, irmã? Aí veio mais essa acusação, veio mais a rejeição. Mas ela foi firme, foi prudente, foi fiel. Lá no fim, ela agradou a quem? A Jesus. E a oração, meu irmão, só é respondida quando nós agradecemos a Jesus. Não é agradar pastor para você dizer que ele vai orar e você receber, não. Se você agradar o pastor e não agradar a Jesus, sua oração, o pastor que vai ter a responsabilidade de fazer, porque você agradou a ele. Mas se você agradar a Jesus, o pastor pode até querer, mas Jesus te dá. A bênção é dada por Jesus. Aqui está claramente mostrando para nós ser dependente dele. Eu dependo de Jesus, você depende, não, até no plural, né, irmão? Nós dependemos de Jesus. Aí ele é no singular. Eu preciso de Jesus. Aí a mulher disse: eu preciso de Jesus. E o discípulo temeia ali, porque o homem, o ser humano, a paciência dele é bem pouquinho, tá, irmão?
Agora, se eu estiver abraçando, se eu estiver ali, eu que faço o tamanho da paciência do líder. Quanto mais eu abraço, quanto mais eu elogio, quanto mais eu dou, mais longa fica a paciência dele. Mas se eu quero testar ele, eu tiro o cabresto e deixo ele sem paciência, para ver o coração dele onde é que está. Se está naquele agrado ou se está no amor. Eita Jesus, faça assim, viu? Aqui Jesus, ele conhecia o coração da mulher. E aqueles que estavam ali não tinham paciência. Mas o verdadeiro pastor que tem o amor, ele dialoga, ele está dialogando. Olha com a mulher samaritana, já viu? Ali de João, capítulo 5, a mulher dialogando, Jesus ali, falando com aquela mulher prostituta, porque ela tinha 5 maridos, porque ela estava lá e estava cá, ia lá e Jesus terminou. Irmão, todos que dialogam com Jesus depois convencido, porque ele convence o pecador dos seus pecados. Ele convence. É bom demais conversar com Jesus. Quando tu lê essas passagens, é mesmo que tu está conversando com Jesus. Olha, tu se derrama na presença dele, chora na presença dele, vai a ele, deixa Jesus acolher com as lágrimas, deixa Jesus te acolher, porque lá no final ele está contigo nos braços. Aqui ele já estava com ela nos braços, estava com a filha dela nos braços, estava já com a vitória dela. A palavra dele, ele diz: seja feito o que tu queres. O que é que tu quer? Agora peça coisa boa para Jesus, viu? Porque a mulher queria bênção para a filha, cura, libertação. Ela não estava pedindo aqui milhões de dinheiro, não, porque Jesus não ia nem atender. Até porque ele disse assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todo males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o rapaz Jesus me cai e diz: está orando para querer o mal, amar o dinheiro? Então faz que nem a mulher. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu irmão, ore por uma pessoa que o amor ele canaliza e vai dar exatamente a cura que é exatamente que Jesus vai te dar. E vai dizer assim para você: seja feito aquilo que você quer, pela tua fé, a tua filha está curada, teu filho está curado, você recebe a bênção. Onde é que ele está? Lá no interior. Ele vai receber lá, porque Jesus estava lá em Sidom, a mulher estava na cidade, na região, a filha dela não estava lá não, estava em casa. Jesus agora está feita a tua vontade. E o que a Bíblia diz? Sinalizando, a menina ficou sã, sarada, curada, renovada, restaurada. Aí eu olho aqui, pode estar onde tiver, no interior, pode estar milhões de distância, não tem problema, nos Estados Unidos, mas se ligar aqui diante de Jesus, Jesus está lá. Não importa, porque o nosso Deus não é Deus só de perto, é de longe. Ele está lá no alto, mas ele está aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é onipresente. Ele está presente. E onipotente, ele tem potência. E onipresente porque ele está, onisciência, porque ele tem consciência do meu coração, do teu coração. Então, irmão, descobrimos aqui uma coisa: que para nós receber a cura do nosso coração tem que estar aberto a Cristo. E a luta que foi ela, porque ela podia ter pedido uma ajudazinha ao apóstolo, Tinha Pedro, tinha João, tinha os outros que estavam lá. Tu tem intimidade com Jesus? Pede para ele orar pela minha filha. A mulher disse: não, eu mesmo ter intimidade com ele. A irmã tem intimidade com Jesus, o irmão, as irmãs, cada um eu tenho intimidade. E rompa as barreiras. Aí vai lá e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me dá minha vitória. Jesus está aqui. A mulher deu uma aula para nós, não foi, irmão? Aqui deu uma aula para nós. Jesus, manda ela embora. Então ele já ia entender que ela não ia ter vitória por ali. E ela venceu aquela dali, a foi a vitória dela. Aí rompeu, foi lá nos pés de Jesus. Chegou lá, se ajoelhou, adorou. Ele é superior, ele merece que eu taque a minha testa no chão, meu joelho, e ele lá em cima olhando. E ela ali derramando lágrimas, disse: Senhor, eu estou precisando de tu curar minha filha, que ela está endemoniada. Aí Jesus disse: minha filha,
não é certo aí no horário, porque eu estou atendendo aqui os filhos, não é de tirar o pão da boca dos filhos, botar nos cachorrinhos. Ela disse, não tem problema, Senhor, os cachorrinhos também, eles se alimentam das migalhas que caem. Olha, não preciso ir na minha casa, não precisa tu sair daqui, mas tu só mandou a palavra, tu só diz que ela está curada, que eu chego lá, eu tenho certeza que ela está perfeita. Aí Jesus, mulher de grande fé, vá, seja feito o que tu queres. Então o que ela queria era ver a filha sã, e estava sã, estava curada, estava limpa, estava pura. E quando ele cura a enfermidade, ele não cura o espírito. Quando ele faz a obra, ele faz completa. Tá, irmão? Nós vemos aqui todos aqueles que Jesus, até aquele outro que estava com aquele legiões de demônio. Quando Jesus expulsou os demônios, o homem se aproximou e disse, mestre, deixa eu seguir a tu. Só cega Jesus quem é liberto, irmão. Só cega Jesus quem tem conhecimento, entendimento. Só fica com Jesus quem sabe, tem amor por Ele, conhece a Ele e recebe virtude dEle. Quando nós somos libertados, né, nós recebemos uma virtude. Se eu sigo Jesus, aí eu estou seguindo Ele, eu recebi a libertação. Então aqui fica para os irmãos esses versículos. O versículo 8, o 28, quer dizer, então nós podemos ver que o 28 diz que Jesus está declarando a vitória dela, declarando a fé dela, deu a ela a finalização aqui, firmando a oração dela. Vai, a tua fé, a tua vontade, tu pediu, está nas tuas mãos, é tua vitória. E toda mensagem que nós entendemos aqui, irmão, e entramos com Jesus, dialogando, toda palavra final é vitória. Todos que tiverem encontro com Jesus, final é vitória. Aqueles que tiverem final é vitória. O único que teve um final desajeitado, perdido, foi Judas, porque ele escolheu a seguir o próprio destino. Mas todos os outros sofreram batalha, que eles lutaram, mas no final todos têm vitória. E se nós batalhamos também, nós não deixamos, né, irmão, que as dificuldades, as barreiras venham nos vencer. Nós venceremos todas essas barreiras e o nosso final é a vitória. Porque não importa, irmão, aonde nós estamos, o que importa é a sua fidelidade com Jesus, porque Ele está em todos os lugares, no coração daqueles que têm fé. Se você tem fé, creia, e que nesta noite Ele vai dizer, seja feito o que você pediu, o que você quer. É Ele dando a vitória, no nome de Jesus, como aqui, né? Nós finalizamos. Todos que chegaram a Jesus voltaram alegres e felizes. Muito, a Bíblia relata, e cada vez mais eu quero aprender o que é ter vitória, é quando eu leio essas mensagens, porque ela está mostrando que o final é bom. O final, a história com Jesus, o final é bom, tá, irmão? É uma coisa que a gente começa a sofrer, vai sofrendo, vai atribulado, vai de um jeito todo, mas é como diz a palavra, a noite, o choro dura a noite inteira, né? Mas o amanhecer, na aurora, é a vitória daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, vamos orar. Se quer oração, os irmãos, então vamos orar ao Senhor, agradecer. Nós estamos fechando aqui o ano, né, de 2025, passando por 2026. Faça que nessa mulher, peça e seja feita agora a sua vitória. Quero orar, a irmã vai viajar, né, irmã Érica? Aí eu já vou orar para a irmã Érica pela viagem, e que Deus, né, é com ela na ida, na volta, pessoas que eu tenho carinho, que eu amo, e com certeza nossa oração chega lá, né, do Senhor, e Ele dará a vitória aonde nós estivermos. Soberano Deus,
É o nome do teu Filho que nós amamos. Amamos porque Ele nos deu esse amor. É o Senhor que coloca no nosso coração essa fé. Senhor, onde nós estiver, tanto aqui na capital como no interior do estado, Tu é o mesmo. Todo canto Tu estará. O Senhor pede para nós um coração sincero, um coração que possamos sim abrir para Jesus entrar. Que o Senhor abençoe, Pai, todas as cidades, como abençoa também os do interior do estado, como abençoa também de todos no Brasil. O Senhor, nas tuas mãos, como diz Isaías, não estão encolhidas. Assim, Deus, para que o Senhor não possa vir abençoar, nem os teus ouvidos tapados não possam ouvir a nossa petição. Através da tua palavra, Senhor, como aqui nesta noite foi lida e vemos a tua vitória. Ó Deus, que é a vitória do teu servo, em nome do Senhor Jesus, querido Deus, assim eu te peço para o Senhor abençoar toda a tua igreja, todo o teu servo, toda a nossa família, tanto a tua serva, Israel, que vai viajar, mas o seu esposo, seu filho. Ó Deus, que o Senhor leve em paz, paz traga também. Assim a sua família, quando lá está, vai ser abençoada aonde eles estiverem, pois o Senhor assim nos deu esse amor, pois assim o Senhor também tem amado, e o teu amor vai contagiando cada um de nós que amamos aos outros, que a tua obra é essa. Pai querido, abençoa a irmã, ela tem descido, sim, Pai, de joelho, tem pedido oração ao Senhor. Assim tu concede o desejo do coração da tua serva, conceda a ela, Senhor, as suas petições, pois o Senhor sabe abençoar, sabe dar, sabe aonde colocar a alegria, aonde vai assim perseverar continuamente, pois tu és o nosso único Senhor da nossa vida. Tu é aquele que sabe a nossa necessidade, tu é aquele que conhece todo o nosso trajetório, tu conheces o entrar, o sair, o deitar, o levantar, tu sabe o que nós estamos precisando. Então somos gratos, porque tu, Senhor, nos dá tudo, e na hora certa, no momento certo, que a tua paz, a tua alegria, ela venha perseverar na nossa vida. Este ano que vem venha ser um ano abençoado mais do que esse, e sim, Pai, possamos te dizer muito obrigado, porque passamos anos muito abençoados, com livramento, com proteção. Somos pessoas grandemente abençoadas, porque o teu Espírito está na nossa vida, alegrando, abençoando e dando a nós, sim, Pai, toda a proteção que nós precisamos nessa terra do vivente, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, sempre estarei aqui pedindo por todos eles que viajam, que eles tomem assim a estrada, e onde eles estiverem sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Pai querido, estou grato, estou feliz e te agradeço por esta palavra, que ela floresce o meu coração, que ela me dá ânimo, que ela me dá vida. Assim, em nome de Jesus, seja para todos nós, porque a tua palavra, ela gera esta fé no nosso coração, e é bom e maravilhoso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, ele repouse na nossa vida, e você confirma e diz amém. Que Deus te abençoe, que a irmã vai na paz, volta na paz, em nome de Jesus. E que seja aí esta família, esses irmãos, todos abençoados aí, em nome do Senhor Jesus.